Foi. Estão visualizando? Estão visualizando? No meu tá carregando aqui, professor. Foi. Olha aí, gente. Eu vou compartilhar com vocês depois o vídeo. Apesar de não estar aparecendo o meu áudio, mas tem todo o processo de execução. E agora eu vou explicar como eu fiz esse processo, que aí vocês vão ter o áudio com esses passos e vão ter o andamento, apesar de não ter o áudio no vídeo anterior, mas vocês vão ter todo o andamento de como foi feito. Primeiramente, eu saí com esse caminho aqui e alimentei esse ponto de iluminação. Por esse caminho, se eu estou alimentando o ponto de iluminação 1, por esse caminho eu estou saindo com o cabo fase e neutro do circuito 1. Mas vejam que desse ponto de iluminação, eu fiz uma conexão para o ponto de tomada, que é alimentado pelos cabos do circuito 3. Só que os cabos de qualquer circuito estão no quadro de distribuição. Então, para chegar aos cabos do circuito 3 aqui, ele utilizou esse caminho do conduíte, veio por aqui, mas saiu do quadro. E saiu do quadro por esse caminho também. Então, estão saindo com os cabos fase e neutro do circuito 1, fase, neutro, terra. Aqui eu estou usando um terra em comum, por isso que eu não tenho um para o circuito 3 e um para o circuito 4. Desse ponto aqui, que eu usei como caixa de passagem, eu fiz a derivação para esses, ponto 3, aí eu segui com fase, neutro, terra do 3. Fiz uma derivação para esse ponto aqui de tomada. Então, nesse conduíte tem fase, neutro, terra do 3. E desse ponto eu derivei pela parede para o outro ponto, fase, neutro, terra do 3. Desse circuito 1, eu continuei aqui alimentando esse outro ponto. E esse outro ponto fez uma conexão para esses outros pontos de tomada, que são do circuito 3. Então, por aqui vieram os cabos do circuito 1, fase neutro do 1, e fase neutro terra do 3. Um ficou no seu ponto de iluminação e seguiu fase neutro terra do 3. Foi alimentando cada ponto. Para circuito de iluminação, neutro fica, fase segue, volta, retorno. O neutro ficou, saiu fase, neutro. O neutro vai ficar aqui no ponto. A fase vem, segue, que é a representação dessa simbologia, e o retorno, que é essa simbologia F, volta para o ponto. Da mesma maneira aqui nesse ponto de iluminação A. Fase neutro saiu, fase neutro, neutro ficou, fase foi, retorno voltou. Daqui desse outro ponto de iluminação, fiz uma outra conexão para outro ponto. E dele, uma outra conexão para outro ponto de iluminação 1. Desse ponto externo aqui, eu fiz uma conexão para o circuito 4. E dessa conexão do ponto de iluminação, eu fiz uma conexão para o circuito 3. Ou seja, eu segui por esse caminho com os cabos fase neutro do 1, fase neutro do 3 e fase neutro terra do 4. Para os cabos do 4 estarem aqui, ele também vem por esse caminho. Então, aqui eu totalizei o máximo de agrupamento que eu posso, segundo a NBR 5410. Porque aqui eu tenho 3 circuitos no interior desse conduíte. Fase neutro do 1, fase neutro terra do 3 e fase neutro terra do 4. Segui com todos esses cabos aqui. Nesse ponto, nesse caminho aqui, eu só vou precisar da derivação do 4, porque eu só vou estar alimentando esse ponto de tomada do circuito 4. Nesse caminho aqui, eu vou precisar alimentar o ponto 1 do circuito 1 e pontos do circuito 4. Portanto, eu vou seguir com os cabos do circuito 1 e com os cabos do circuito 4. Os do 4 continuaram para os pontos de tomada. O do 1, o neutro ficou no ponto. O fase seguiu, o retorno voltou. Dessa conexão aqui, eu derivei
apenas os cabos do 1 e do 3, porque nesse ramal eu só vou precisar dos cabos do circuito 1 e dos cabos do circuito 3. Aqui eu finalizei todo esse caminho, todas as conexões e lançamentos de cabo que foram iniciados por esse caminho, onde são contidos os cabos do circuito 1, 3 e 4. Aqui, nesse meu segundo caminho, eu estou fazendo uma ligação direta para a minha TUI, que é a minha central de ar, que é do circuito 12, onde ele tem fase, terra. Então, eu conectei direto. E esse outro caminho, fiz uma conexão direta para o circuito 10 e dele conectei para o 13. E o 10 e o 13 são TUIs. Então, fase, terra do 10, fase, terra do 13. Lembrando que eu sempre estou usando terra em comum, que a gente pode estar usando, porque é só uma proteção e não é uma parte de fato para chegar a tensão ou corrente no circuito. Aqui por baixo, primeiro montei esse caminho aqui. Nele eu saí com os cabos do 2, fase, neutro do 2. E eu fiz uma ligação three-way. Pela ligação neutro fica, fase segue para o primeiro interruptor, o retorno volta e segue para o segundo interruptor. Então esse tracinho pequeno aqui e esse primeiro tracinho é o primeiro retorno, que é a conexão entre o primeiro interruptor e o segundo. Depois sai o segundo retorno, que é a conexão entre o segundo interruptor e o primeiro. Segundo retorno. E por último, a gente tem o terceiro retorno, que é a conexão entre o segundo interruptor e o ponto de iluminação. Então, aqui é uma representação de ligação three-way. Aí eu vou seguir com os cabos fase neutro do 2. E eu estou seguindo com os cabos fase neutro terra do 8 e fase neutro terra do 9, porque eu usei esse caminho para chegar às conexões para o 9 e esse caminho para chegar às conexões para o 8. Então, por aqui está saindo cabos do circuito 2, cabos do circuito 8 e do circuito 9. Segui aqui com os cabos dos 3 circuitos, porque eu ainda vou alimentar pontos do circuito 2, do 8 e do 9. Segui aqui. Nesse ponto, eu só vou ter derivação para o circuito 8. Então, eu só vou estar seguindo com fase, neutro, terra do 8. E aqui também, fase, neutro, terra do 8. Nesse ponto aqui, eu só estou fazendo uma derivação para os cabos do circuito 2, porque eu só tenho apenas pontos de iluminação alimentados pelo circuito 2. Então, eu segui com fase, neutro do 2, neutro ficou no ponto, fase seguiu para o interruptor, retorno voltou para o ponto, fase do circuito 2, retorno e aqui, neutro ficou no ponto, fase seguiu para o interruptor, retorno voltou para o ponto. E nesse outro caminho, eu segui com os cabos do 2 e do 9, porque eu vou ter ponto de iluminação do 2 e ponto de tomada do 9. Fase neutro ficou no ponto, fase seguiu para o interruptor, retorno voltou para o ponto. E aqui eu só segui com os 9, fase neutro terra para o 9, tanto para esse conduíte quanto para esse conduíte. Aí eu estou faltando montar para esse outro caminho aqui. Eu fiz uma conexão que saiu com os cabos para alimentar os pontos de tomada do circuito 5 e do circuito 6. Então, sai fase neutro terra do 5 e fase neutro terra do 6. Alimentou esse ponto. Vai seguir os cabos dos dois circuitos, porque eu ainda vou precisar alimentar 5 e 6. Depois de eu passar por esse ponto, esses conduítes, eu só vou estar alimentando pontos do circuito 6. Então, só vou estar seguindo com os cabos do circuito 6. Fase neutro terra do 6. E só está faltando eu montar a minha conexão, né, o lançamento de cabo para esse último caminho, que é para alimentar o circuito 7 e 11. Então, por aqui, eu usei essa caixa de passagem apenas como um ponto para eu conseguir ter uma abertura para puxar melhor o meu cabo. Geralmente, quando a gente está com pontos muito distantes do quadro,
a gente usa o ponto de iluminação como uma caixa de passagem, que eu tenho aqui para vocês, só visualizar. Aqui, ponto de iluminação é uma caixa de passagem onde a gente lança os cabos pelo conduíte. Aqui fica melhor para fazer uma manutenção e o próprio lançamento, do que eu utilizar toda a distância que eu tenho até o ponto. Aí aqui eu vou ter fase neutro, terra do 7, fase terra do 11, porque esse aqui é uma TUI. Então, fase neutro, terra do 7. E fase terra do 11. Veio por aqui, usou apenas como uma caixa de passagem. Eu vou até separar que vocês entendam que é apenas para uma caixa de passagem. Para chegar aqui eu conectar, mas ele não tá ligado com esses caminhos anteriores. E vai seguir aqui. Usou a caixa de passagem, vai seguir. Então, eu vou seguir por esse caminho. Vou continuar seguindo porque chegou aqui no ponto 7, mas eu não vou ter outro ponto 7, ainda vou ter o ponto 11 para alimentar. Depois que chegou aqui no 7, eu só vou seguir com os cabos do 11, por esse último caminho aqui. Porque eu não vou ter, depois desse ponto, mais outro ponto do circuito 7. Então, nesse último conduíte, eu só vou estar saindo com os cabos do circuito 11. Aqui, eu encerrei todo o lançamento de todos os pontos. Só está faltando eu fazer o lançamento do cabo entre meu quadro de medição e meu quadro de distribuição. Os cabos que vão estar passando por aqui são os cabos referentes ao meu tipo de fornecimento, que saem aqui do meu padrão de entrada. Então, por aqui está saindo 3 fases, porque o meu fornecimento é trifásico. Então, fase. O aterramento que eu montei no padrão de entrada e o neutro que sai também do meu fornecimento da concessionária. Então, meu último lançamento é o fase, neutro e terra. Então, por esse caminho aqui, passando pelo piso, eu tenho 3 fases, um neutro e um aterramento. Aqui a gente finaliza o lançamento de cabo. Como realmente é um pouquinho complicado e é a parte mais complicada do projeto elétrico, e aqui vocês vão ter, né, todo o acesso de cada passo para montar. Vocês vão me enviar o que vocês já fizeram e o da aula que vem eu vou querer completo, com todos os pontos certinho com o lançamento. Vou ser mais rigorosa na correção. Não sei se vocês conseguiram acompanhar bem, mas eu estou gravando aqui a videoaula. Os que estão conseguindo visualizar e tem um retorno, tem alguma dúvida que queiram perguntar? Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Então, vou encerrar aqui a gravação.